Olá, Franciele. É a Cris? É a Cris. Oi, Cris. Tudo bem? Vamos lá, já vamos entrando. Muito bom. A penúltima live da série de lives, né? Voltadas para o apelo multiprofissional em cirurgia ortognática. Então, é algo muito legal. Temos colegas também aí entrando. Muito bom, muito bom. Tô esperando a doutora Fernanda entrar, tá, gente? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos que vamos de quarentena, né? Tá acabando. Quando a gente menos esperar vai acabar, né? Se Deus quiser. Da melhor forma possível, né, pessoal? Vamos que vamos. Pessoalzinho, ó, já vou pedir pra vocês uma coisa. Já deixem perguntas, tá? É um assunto bem interessante também, tá? Isso. E outra coisa que eu sempre esqueço de estimular vocês. Pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo, clique em um likezinho ali, o coraçãozinho que tem ali do ladinho da direita, tá? Porque aí, que infecções odontogênicas, Rodrigo? Não, homem de Deus, isso aqui é a live de nutrição para cirurgia ortognática, tá? Essa série de lives eu tô fazendo já faz, essa aqui é a segunda semana, né? E é voltada para os pacientes, tá bom? As lives para os alunos, figura, a live para os alunos a gente faz lá no YouTube, né? E agora eu tô transmitindo do outro Instagram também, tá bom? Belezura. Vai fazer sim, Fran, vai fazer, fica tranquila que tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Deixa eu ver aqui se a do Fê já chegou. Cadê? Ainda não. Que às vezes a conexão dela tá ruinzinha, né? A minha teve uma live que eu fiz que demorou... Não, fica aí, Rodrigo. Fica aí, homem, fica aí. É legal, é interessante. A gente vai falar sobre nutrição. E assim, nutrição de uma forma abrangente também, não só, claro, bem focada para a cirurgia ortognática, mas vão ter coisas bem interessantes aí que acho que vai servir meio que para todo mundo, tá? Então vai ser bem, bem legal mesmo. Vamos esperar, Dona Fê. Dona Fer, cadê? Olha que beleza. Temos colegas? Aê, Lucas! Como é que tá? Quanto tempo? Né? Bacana. Pessoal, tô esperando a Fê entrar, tá? Aguardem um minutinho. Às vezes é uma questão de conexão. Teve um dia que eu fui fazer uma live, eu cliquei pra conectar. Na verdade, eu tinha sido a convidada, né? Ainda não, Gustavo. Ainda não, tá? Ainda não. Talvez a gente vai ter cirurgia na semana que vem, na quarta-feira, mas ainda tá pra confirmar, tá bom? Então, segurando aí, tá? Até as determinações dos próprios hospitais, né? Os protocolos dos hospitais, enfim. Cadê, Dona Fer? Muito bom. Olá, Sérgio. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Gente, se vocês já tiverem dúvida, por favor, vão colocando aqui, tá? Já vão escrevendo pra mim, que eu já vou anotar. Por sinal, assistente, uma caneta, por favor. Eu esqueci a caneta. Ai, vamos que vamos. Cadê? Teve um dia... Gente, juro que eu demorei uns 10, 15 minutos pra entrar na live que eu fui convidada, porque a minha conexão não ia. Pode ser que isso esteja acontecendo, né? Eu escolhi um horário meio concorrido aí de live, então meio complicado. Mas vamos esperar um pouquinho mais. Deixa eu só ver um negócio, não sei se eu consigo sair aqui. Será que vai dar zebra? Não vou nem tentar. Deixa quieto. Vocês estão gostando das lives? Quem aí tá assistindo as lives desde o começo? Quem aí tá acompanhando a série de lives aí desde o começo? Que eu vi que tem pessoas que estão firmes e fortes aqui comigo desde o começo mesmo, desde as primeiras lives. Né? Então, vai falando aí se você já tá acompanhando desde a primeira, como é que tá isso? Vamos esperar. Só um minutinho, gente. Deixa eu... Boa, já vou anotar aqui, tá, Thaís, né? Já vou escrever sua dúvida aqui, tá? Pra não esquecer. Pera aí.
Já deixa eu escrever. Oi, Marta, que saudade de você, mulher. Uma colega, gente, uma super colega, bucomaxiló. Quem for de Vitória, viu, pessoal? Espírito Santo, já segue essa moça aqui, ó, Marta Salim, tá? Ela é top. Cadê? Sopas de potinho. E prontas. Oi, tudo bem, Fê? Gente, tudo Seja bom? bem-vinda, querida. Obrigada, Má, que bacana. Quero agradecer muito essa oportunidade de participar com vocês dessas lives, com todos os profissionais que fazem essa rede aí de apoio para a cirurgia Aham. plástica ser maravilhosa. Maravilhosa. Ai, um show, adorei. Gente, deixa eu apresentar pra vocês a Fernanda, tá? Maria, eu chamo ela de Fernanda e de Fê, tá, gente? Mas é Maria Fernanda Giordano, tá bom? Ela é nutricionista, ela tem aprimoramento em distúrbios comportamentais alimentares, né? Fê, me corrija se eu estiver errada, tá? Pela Tá? USP. E também formação, gente, especialização na diabetes, né, Fê? Lá pela Unifesp, né? Pela Escola Exato. Paulista de Medicina, exatamente. Então, e ela tem formação também em nutrição e culinária Ayurveda, que quem não sabe o que é isso, a gente vai falar disso mais pra frente, tá? E assim, gente, como que eu conheci a Fernanda, como que, né, surgiu todo esse nosso contato, né? Primeiramente, nós fazíamos aulas de balé juntas, né, Fê? Tá Os vendo? bailarinas, pois é, balé clássico, galera. Clássico de verdade, não é balé fit, não, tá? Depois as meninas, vamos falar pras meninas depois da live, Fê. E aí, Sim. gente, além de tudo, ela é minha nutricionista também, tá? E como assim, eu fiquei muito encantada com o trabalho dela, de verdade, tá? Porque eu senti muita diferença na minha vida mesmo depois que eu passei por ela, né, Fê? Não, Sim, existe. obrigada, Má. É verdade, Fê, é verdade. Existe vida pré-Fê e vida pós-Fê no quesito alimentar. Não, é verdade. E aí eu resolvi convidá-la para fazer parte do time da Kiva, tá? Como nossa nutricionista lá na Clínica Kiva, tá bom? Ela que dá esse suporte, então, para os pacientes que serão submetidos à cirurgia ortognática lá na Clínica Kiva comigo, tá? Então, eu tenho uma série de coisinhas aqui para perguntar para a dona Fê. E Fê, assim, o que o pessoal mais tem dúvida, obviamente, é o pós-operatório, né? O que comer, né? E por que assim, se alimentar, por que é importante, vamos começar por esse primeiro ponto, assim, né? Por que é importante se alimentar bem no pós-operatório? E aí eu já vou encaixar a pergunta da Thaís, que ela fez quando você estava, isso, ela ali mesma, quando ela estava entrando, né? Tá. Que é assim, ela pediu se sopas de potinhos prontas e aquelas papinhas prontas seriam bacana no pós-operatório. Então, eu acho que isso já começa assim, né, justamente com esse assunto. Por que é importante se alimentar extremamente bem no pós-operatório de uma cirurgia ortognática? E se esses alimentos prontos, né, pré-feitos, enfim, seriam interessantes ou não? Passo a bola para você. Obrigada. Bom, gente, vamos lá. Eu vou tentar, durante as respostas, para que tentar explicar a forma do meu pensamento, para tentar fazer com que vocês entendam da onde eu tiro as saídas e da onde eu tiro as respostas para isso, né? Então, assim, é muito importante porque o que a gente precisa com a alimentação no pós-operatório, né? O nosso foco vai ser justamente a boa cicatrização. Né? A adesão do osso. A gente está mexendo no tecido ósseo. É um tecido muito rígido, é um tecido muito difícil, tanto de manipular, né, Max? Então, para fazer Opa! qualquer alteração, qualquer ajuste, é um tecido muito difícil. Todos os Uhum. tecidos do nosso corpo são difíceis, mas assim, para regenerar a parte do osso, para grudar, sabe? Como se fosse uma colinha, é muito importante a gente ter com facilidade os ingredientes que a gente precisa dentro do nosso organismo. E daí o pensamento é de que forma o osso é formado, né? O que o osso tem dentro dele
para que a gente possa passar isso pro nosso corpo, né? E aí a gente vai atrás sempre, obviamente, do cálcio, das fibras, das proteínas. Tem diversas formas de proteína, né? Por exemplo, o Uhum. colágeno. Então a gente vai atrás desse tipo de alimento, tá? Para deixar disponível aí, porque é essa demanda que a gente vai precisar, na verdade. O organismo vai estar atrás desses nutrientes, principalmente. Óbvio, gente, além da manutenção do status saudável da questão nutricional em geral, né? Então eu não vou falar só de proteína, então tem que ter a parte de carboidratos também, a parte do valor calórico também, né? A parte Uhum. dos lipídios. Então, tudo isso, e a parte dos micronutrientes, né? E dos nutrientes gerais das vitaminas, que é isso: cálcio, fibra, fósforo, potássio, magnésio, tudo isso envolve a questão do osso. Então, a primeira coisa é a fonte, é assim, a gente focar do que o osso é formado para ir buscar esse tipo de alimento, tá? E aí, a questão, respondendo à questão da Thaís, né, com relação aos Aham. já essas Pré-prontos, né? coisas, Os papinhas. Uhum. as papinhas, essas coisas, eu acho assim, gente, tudo que é fácil, tudo que facilita a nossa vida, eu acho bacana a gente considerar. Mas agora, o que a gente precisa é ser assertivo, porque a gente vai estar com uma tolerância para volume, para texturas, por exemplo, muito específicas em cada fase desse pós-operatório, né, Má? Então, assim, Exatamente. Uhum. logo que a gente opera, a gente só vai conseguir ingerir alimentos líquidos mesmo, tipo água, sabe? Não pode ter nenhum grossinho, é como se fosse uma água de coco, vai. E com a tolerância de volume muito específica para aquele momento. Então, se a gente de repente usar esse tipo de papinha, será que nessa papinha vai conter todos os nutrientes que eu preciso? Para aqueles 60 ml, vamos supor, que é o tamanhinho da mini seringa, vai? Entendeu? Então, assim, é fácil, sim, ajuda muito, sim, mas eu, nas minhas indicações com relação na hora que a pessoa sai da consulta, eu prefiro que ela se prepare e que ela tenha certeza do que ela tá comendo naquele momento. Para uma exceção, tá entendendo, Má, o meu Aham. entendimento? Perfeito, perfeito. Pessoal, Thaís, que essa pergunta foi dela. Se você tá, ó, vai dando um feedback aqui pra gente. Se você tá Isso. pegando a essência da coisa toda, né? Veja se ficou clara essa parte, porque assim, eu acho que o pensamento tem que ser esse, gente. A gente tem que lembrar que tudo vai mudar, tá? Então, essa estrutura de textura e de quantidade vai ser muito importante a gente considerar isso tudo para que a gente faça escolhas assertivas e principalmente pela demanda que a gente vai ter do organismo. Então, a necessidade de ingerir uma proteína muito boa, de alto valor biológico, por exemplo, daqui a pouco mais pra frente vai A ter. gente vai falar. Uhum. A gente vai falar Aham. exatamente. Então, o que que tem cálcio? E o que que tem ferro? E o que que tem fósforo? Que são Aham. micro e macronutrientes que eu tô falando, tá? Espero que Sim, tenha sim. ficado clara. O que, Facilita o que que... bastante. Tá, Ah, entendi. ótimo. É... Ela escreveu aqui que facilita bastante. Nossa, super facilita, eu concordo com isso. Mas eu acho que a gente pode usar até para juntar com uma coisa que a gente esteja preparando, claro, assim, essa parte. Tá. O que acontece, pessoal, na cirurgia ortognática, né? A gente vai ter uma cirurgia de porte, de grande porte, né? É uma cirurgia grande, certo? É uma cirurgia esquelética, ela vai envolver aí realmente uma parte metabólica muito importante no pós-operatório,
tá? Isso é fato, porque existe um trauma grande aos tecidos, tá? A gente aqui não, como eu costumo falar, eu não douro pílulas em nenhum das minhas redes sociais, sabe? E os meus pacientes que estão acostumados realmente a me acompanhar, eles sabem que realmente, talvez eu passe essa segurança justamente porque eu não fico, ai não, é uma cirurgiazinha tranquila. Não, é uma cirurgia importante, é uma cirurgia grande, que vai ter uma demanda metabólica muito importante, tá? E isso, pessoal, né? Já é estudado, né? Cientificamente comprovado que a gente tem uma perda média ponderal de peso de uma média, tá, gente, de 4 quilos, tá? 4 quilos. Então, tem gente que gosta, tá, Fê? Tem gente que gosta. Eu tive uma paciente Nossa, recentemente que emagreceu. Ela emagreceu 6 quilos, ela não passou com você, né? Porque eu sempre deixo muito livre, né, pessoal? Mas assim, ela emagreceu 6 quilos, ficou super mega feliz, tá? E a gente tem que abordar esse ponto também, tá? Porque os pacientes que, assim, às vezes estão com um pezinho um pouquinho acima, eles ficam, nossa, que bom, vou fazer uma cirurgia ortognática, eu vou emagrecer, que legal. Mas assim, tudo que ela eu quero. conseguiu tudo que, né, exatamente, uma perda ali forçada, né? Mas a gente depois vai explicar que não é bem assim, né? A gente pode ter até depois uma engorda ali, e eu tive pacientes que, de vários perfis diferentes, tá, gente? Inclusive perfil metabólico diferente também. Mas, o que aconteceu? Ela perdeu essa quantidade de peso, conseguiu manter, Fê, e tá super bem. Mas assim, a maioria dos pacientes, eu também recebo pacientes muito magrinhos e que eles já ficam desesperados só de pensar em perder muito quilo, né? Ou então aquele paciente que é super magrinho, tá fazendo dieta para ganhar músculo, dieta para ficar num peso legal, para não ficar abaixo dentro do peso ideal. E aí, como faz para não ter uma perda de peso tão maciça, né? Tão massiva, tão importante no pós-operatório? O que você recomenda? Ó, gente, eu acho assim, cara, foi muito importante essa pergunta, tá? Porque isso acontece mesmo em várias áreas, na verdade, dentro do consultório da nutrição, tá? A gente sempre vai buscando um objetivo. Deixa eu ver se eu me explico, se vou ser clara agora. A gente vai para fazer uma coisa, na verdade, e a gente acaba se aproveitando do que pode acontecer, entendeu? Para ganhar outra, que é isso mesmo. Tipo, eu fui na nutricionista para falar de cicatrização, de boa cicatrização, né? De boa adesão óssea. Foi aquilo que a gente estava falando no início, para não ter complicação, para ser uma recuperação rápida, gente, porque foi o que a doutora Max falou. É uma cirurgia bem profunda, né? Importante. É uma cirurgia, Exatamente. Uhum. exato, é uma cirurgia muito importante, é uma cirurgia que vai mexer ali bastante, sabe, gente? Vai. Então, não é que a Uhum. gente mistura essa questão do, tipo assim, eu vou me beneficiar que eu vou perder peso. Geralmente as mulheres, ela, né, não são todas, mas ela tem essa questão aí sempre Tem. com um pezinho a mais ou a menos, tal, achando que vai se beneficiar. E aí, gente, eu vou ser muito rigorosa para isso. É assim, a verdade é que inevitavelmente vai acontecer a perda de peso, tá bom? Mas o nosso foco a partir de agora não é a perda de peso. O nosso foco é para Exatamente. recuperação, é para ter uma boa cicatrização. A gente vai falar aí da recuperação do pós-cirúrgico. Uhum. Então, Uhum. aí, obviamente que como consequência, eu vi que alguém escreveu assim, eu sou magrinha, eu vou sumir, socorro. E aí, o que que vai acontecer? Então, assim, para você que é magrinha e que acha que vai sumir, e para uma pessoa que quer emagrecer, a gente não pode ser hipócrita, né? Vai acontecer sim a perda de peso, tá? E aí, como que a gente pode minimizar isso, né? Eu acho que são três coisas, assim, eu tava pensando bastante antes de começar a live, antes de atender todos os pacientes da Maxi, né, da clínica da Kiva. Eu sempre Uhum. penso muito nisso, que a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, não é pensar só no pós-operatório, tá? Seria interessante, antes disso, a gente meio que preparar o nosso organismo, e daí tem duas
duas partes para essa parte de preparação de organismo, que é assim, a gente vai preparar ele para ele passar por um estresse muito grande, que é o estresse da cirurgia. E depois a gente tem que preparar o organismo para ter substratos para suprir aí a necessidade que o organismo vai ter com relação à recuperação e com relação à cicatrização do osso, que vai ser deslocado, que vai ser mexido aí fortemente, né? Então, o que eu sugiro para os pacientes é assim: a gente deve fazer uma alimentação muito, muito, muito equilibrada, mas principalmente com aumento de ingestão proteica, principalmente, tá? E desses micronutrientes que eu acabei falando aí, que são formados no osso. Então, cálcio, fósforo, fibras, tá? O ferro, que ajuda na imunidade, também é muito importante nessa hora para ter uma proteção de maneira geral. Olhar bastante para as proteínas e seus vários aspectos, né? Sim. Mudanças aí para ter os aminoácidos essenciais dentro desse tipo de proteína que a gente vai escolher. Então é muito importante a gente focar para fazer um pool, sabe? Como se fosse uma piscina, como se fosse um grande reservatório e um estoque. Para tudo isso estar dentro do seu organismo. E assim que a gente precisar desses micronutrientes, a gente conseguir acessar eles com facilidade, tá? Sim. Essa é a primeira coisa que é muito importante. Fala, Má. Uma coisa que eu preciso lembrar vocês, pessoal, assim, a Fernanda tá falando muito da questão da cicatrização óssea, tá? Mas, pacientes queridos, para vocês entenderem o quão importante é isso, tá? Pacientes que têm ali uma baixa quantidade de albumina, tá? Que é proteína, enfim, e outros parâmetros nutricionais, eles têm maior predisposição à infecção pós-operatória também, tá? Então, infecção pós-operatória num paciente de cirurgia ortognática é algo que a gente não quer, certo? A gente passa, sim, antibiótico, mas entendam uma coisa, o antibiótico, a gente não pode se valer pura e simplesmente de uma droga, de uma medicação, tá? A gente precisa justamente desse binômio corpo-imunidade, né? Todas as potências do seu organismo, junto com a medicação para a gente evitar ter uma infecção, tá? Então, é ou não é importante, pessoal? Pelo amor de Deus, claro que é, né? E aí, Fê, eu vou puxar aqui um pouco para uma questão bem interessante, que aí, assim, até pessoas que não vão para cirurgia ortognática, fiquem atentas com isso, né? Porque tem pacientes que a gente sabe que se alimentam mal, né? O que é isso? Só come industrializado, só come junk food, que é o x-salada, agora, né, quarentena, iFood bombando, pizza e cachorro-quente não, mas, enfim, né, muita comida, assim, de fácil acesso, salgadinho, bolacha recheada, coisa de muito fácil acesso, que são, né, os chamados lá, os desnutridos funcionais, né, eu gostaria que você explicasse um pouco o que é esse tipo de problema, né? Porque e a importância de detectar isso antes de ir para uma cirurgia, né, gente? Porque a gente muitas vezes, né, o paciente só se preocupa com o que eu vou comer depois, né? E muitas vezes ele pensa assim, Fê, é uma cirurgia na boca. Então, provavelmente esse paciente que vai para a ortognática, ele já fez um siso, né? Ele acha que a comida do pós-operatório é semelhante à de um terceiro molar, um siso, que é iogurte, sorvete, vitamina, açaí e só, acabou. Dia, né? 2 ou 3 dias no máximo, né, gente? Então não tem como comparar, né? Então, assim, Fê, fala bem dessa coisa do desnutrido funcional, o que é esse paciente perigo que a gente tem que detectar antes da cirurgia ortognática. Ai, gente, vai ser bem legal, porque daí até respondo outras duas coisas que ficou faltando lá em cima, né? Que eu tava falando desse reservatório aí de nutrientes que a gente precisa formar pelo menos 15 dias antes de começar, né? De fazer a cirurgia, na verdade. E aí sim, existe esse desnutrido funcional, que é essa pessoa que não se alimenta direito e não dá pro corpo o que ele precisa de nutrientes. É uma pessoa que come só a hora que tem fome, é uma pessoa que come os alimentos que ele gosta, ele é muito seletivo. Geralmente, alimentos que são gostosos são alimentos que têm uma carga de gordura e açúcar altíssimos. É muito prejudicial. Também que é palatável, né, Fê? Palatável, né? Tudo que é muito gostoso. Gente, eu falo assim, olha, eu
eu sou muito brincalhona, assim, com os meus dizeres, né? Mas você de papel higiênico frito deve ser delicioso, entende? Qualquer coisa que é frita é maravilhosa, óbvio. Então, coisas com Nutella. Nutella, gente, quem não gosta de socorro? Até computador com Nutella eu comeria, entendeu? Então, assim, esse tipo de sabor, assim, faz com que muitas vezes esse cara que é o desnutrido funcional, que é uma pessoa que não tem nenhuma preocupação com relação à alimentação, ele precisa mudar assim urgentemente, tá? E eu, sinceramente, e acredito que a Max também, não indique a cirurgia para esse ser humano. Uhum. No momento que ele tá, assim, ainda mostrando esse tanto de deficiência. Porque, assim, com Sim. certeza é um paciente Uhum. problema grande pra gente, Grande. tá? Sim. Sim, sim. Seríssimo. Então, a gente precisa ir com várias pesquisas, né? Vendo direitinho, fazendo uma. A gente vai fazendo sempre os exames para avaliar direito Sim. como é que estão Sim, os sim. parâmetros, né? De nutrientes e tudo para Uhum. conseguir. Então, assim, nutricionalmente falando, a gente vai fazer esse ajuste, tá? Primeiro, com esse Uhum. paciente, de todos esses alimentos de forma geral. E aí a gente vai passar para essa questão de, num próximo passo, de formar esse reservatório de nutrientes que ele vai precisar. E uma outra coisa muito legal que eu queria contar para vocês é que, assim, eu sempre sugiro, gente, que a gente faça mais ou menos uma semaninha, pelo menos uns 5 dias, da dieta, de como ela vai ser quando a gente já tiver operada, para a gente experimentar as sensações que a gente vai ter. Veja, é Uhum. muito pessoal isso, porque a minha sensação, o que eu aceito ou o que eu nego, é diferente Sim. do da Maxi, que é diferente do da Uhum. Maria, do João, da Paula, do Pedro. Isso é muito pessoal. Então, é importante, mas a nutrição é um processo, gente, de autoconhecimento muito profundo, tá? E Uhum. nessa hora, eu preciso saber, você vai aceitar comer espinafre com, sei lá, batata doce batido no liquidificador com um pouquinho de feijão azul, que é isso, sabe? Então, assim, é importante que a gente faça tudo isso, inclusive até se prepare, né? Como a Thaís falou de novo lá em cima, desculpa eu estar falando de você de novo, Thaís, mas é assim, em vez da gente ter as sopinhas preparadas, a gente vai ter esse tipo de combinação que a gente aceita, Sim, entende? sim. Porque, gente, Perfeito. você já imaginou? Você passou pela cirurgia ortognática, que é uma cirurgia bem tensa, tá? Bem Tá. importante. E Não assusta meus pacientes, Fê. Já deixa eu assustar ele. chega, você só fala da comida, né? Ai, querida, Sai imagina. dessa coisa ruim, né? Fala uma comida boa, Imagina, pelo imagina. amor de Deus. Né? Tipo, alguém escreveu, não, eu não vou comer, que eu falei de espinafre. Do espinafre, né? Alguém falou nem, né? De Imagina. jeito nenhum. Então, Exatamente. Então, assim, gente, você já passou por tudo isso. Aí você vai pegar uma sopinha que você tem que comer por seringa dentro, porque a gente não consegue abrir a boca. Então, tem uma série de questões aí muito diferentes, tá? Que a gente. uhum, Eu gosto que a gente não seja pega de surpresa, gente. Vamos se preparar um pouquinho e preparar o nosso organismo para falar, amigão, querido, é o seguinte, a partir de amanhã é tudo água que você é, vai receber para dentro. é, E uhum, a gente não consegue mastigar, mas o sabor, galera, a gente continua sentindo. Então é muito importante uhum. que a gente saiba fazer as combinações que façam sentido para o nosso ser, entendeu? Para as nossas Boa. características. Então, essa Sim, é a. sim, mesmo porque, Fê, uma coisa bem importante que eu vou falar aqui, assim, um relato de uma paciente minha, que ela era justamente essa paciente, não sei, não chegava a ser desnutrida funcional, mas ela comia muito realmente Difícil, hambúrguer, enfim, difícil, seletiva. aquele seletiva, o paladar difícil, né? E assim, foi assim um desafio pra ela ter que encarar sopa, porque desde o começo ela falou pra mim, eu odeio sopa, eu não sei como eu vou fazer, só que aí é aquela coisa, olha, não tem opção. É uma coisa que, assim, o líquido a gente não pode abrir mão, tá, pessoal? Não tem como abrir mão, pessoal. E aí eu vou fazer um link aqui com essa coisa do palatável, da náusea, né? Eu ia Ó, falar que alguém. Marcelo, que é meu paciente,
eu vou passar só no milkshake. E aí eu vou te perguntar, por que que não pode o milkshake? Não, 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 não. Não dá, tá? Gente, Porque tem alguns alimentos que não são legais no pós-operatório. Fê, fala um pouquinho o que são alimentos que vão dar má digestão e náusea no pós-operatório. Fala aí pra gente. exatamente. Olha, gente, por exemplo, tudo que tiver excesso de gordura ruim, tá? Que é uma gordura industrializada, que passou pelo processo industrial, tá? Tudo que tiver muito açúcar e que também, eu tô falando de todos os alimentos, gente. De novo, a forma com que funciona o meu pensamento para daí eu ter a ideia do que eu vou passar para vocês e a gente juntos conseguir discutir e chegar no, ó, espinafre eu não vou comer, mas pode ser abobrinha? Gente, eu tô chutando aqui, tá? Então, Sim, assim, sim. tudo isso dá pra gente fazer esses ajustes. Por isso é importante a gente tentar pelo menos 5 dias fazer mais ou menos a dieta pra gente conseguir fazer esses ajustes. Já é muito importante, tá? Agora, Uhum. tudo que for industrializado tem coisas que o nosso organismo ele não entende. E em vez da gente facilitar a digestão, a gente dá um baita de um problema para ele lá dentro. A gente precisa, a gente facilitar a vida desse cara que tá lá dentro agora. A gente não pode dar nenhuma dificuldade, nada, nada, nem assoprar o oxigênio ele pode ter de dificuldade. A gente tem que fazer Uhum. tudo que a gente colocar a boca dentro, ele tem que saber ele precisa conhecer exatamente o que é aquilo que ele tá comendo. Mesmo que se você for chata para comer, e é bem a Thaís que tá falando, é isso? Meu Deus do céu, acho que é. Não, não, não é não. Outra, tá? É. Ah, ela falou que é, ó. Mas peraí, é Então, a Tainá. Ah, não, é a Tainá, não é a Thaís, é a Tainá. É a é, Tainá, né, Tainá? a É. Tainá passou comigo? Não, Não, a Tainara. Essa passou. tá, É, não, não. A tá, Tainá tá. vai pra cirurgia ainda. É. Tá. Mesmo que você seja chata para comer, É. a gente vai achar um alimento que seja bacana para fazer a composição desses alimentos que eu tô sugerindo, entende? Dessa combinação que eu tô sugerindo. Mas tudo que Uhum. for industrializado é uma dúvida para o nosso corpo. Eu falo assim, brincando, é como se fosse eu engolir um mouse agora, sabe? O milkshake para dentro não é natural. A não ser Mas que ele. você faça um milkshake de banana com leite de coco, sabe? Sim, Eu sim, tenho sim. Ô, receitas Fê, maravilhosas de mas o que milkshake. que pode acontecer? O que que pode acontecer? Da dor de estômago, azia? O que que pode acontecer? Gente, Gases? a O que que acontece? De digestão, tudo. a De tudo. digestão é de tudo. A digestão fica horrível. A gente se sente completamente desenergizado. Porque, assim, é como se você Hum. tivesse passado por uma guerra mundial, entendeu? Ai, Maior que. Fê. Não, se você faz uma Mas coisa é. nesse nível de errado, eu tô falando sério. Porque, assim, você não tem vontade de sair da cama, você se sente desenergizado. Não, sim, sim, E sim, no sim, dia com certeza. seguinte, posso falar, no dia seguinte, você acha que você melhorou? Não, não vai melhorar no dia É. seguinte. Isso demora um período, então é muito importante a gente ser chato e ter que ser detalhista, conseguir se cuidar e avaliar todos esses aspectos, porque dá dor de cabeça, dá náusea, Dá. dá enjoo. Gente, você imagina se alguém escreveu, ai, comer de seringa em doses homeopáticas. Imagina É. você poder comer de seringa em doses homeopáticas and estar enjoado. Além de tudo, estar Nossa. enjoado, não aceitar Não, não. nada. Pelo amor de Deus. Por É. favor, não façam isso com vocês, entende? A gente É. precisa É. discutir, conversar, porque assim, a alimentação é uma coisa gigante e dá para todo mundo conseguir sair Dá. bem nisso, entende? Não, Uhum, não tem uhum. só um alimento que é. Sempre vai ter essa tendência. O que você prefere? Por exemplo, gente, eu trabalho lá na Unifesp, né, com o pessoal de diabetes, e eu sou diabética também. O que vocês acham que eu mais gosto no mundo? De doce! Eu prefiro doce do que salgado, óbvio, entendeu? Eu prefiro doce. Tem que tomar insulina, tem que fazer contagem de carboidrato, tem que medir o dedo, tem que fazer uma série de coisas. Mas eu tenho essa preferência. Então, provavelmente, se eu tiver que passar por uma cirurgia ortognática, eu vá preferir fazer um suco de banana com manga e Uhum. uma coisa sabe assim, Doce. doce, adocicada, Uhum. do que o salgado, entende? Eu acho que eu vou Tá.
Acho que eu prefiro isso. E eu vou considerar tudo isso de cada paciente. Acho que a nutricionista em questão, não sou eu, né? Mas ela Aham. vai considerar as características desse paciente para que dê certo, Com tá? certeza. Com certeza. E aí, É, essa coisa da preparação, né, Fê? Assim, eu tive paciente também, eu tenho muitos relatos, assim, eu sempre fiquei muito atenta com essas áreas periféricas, né? Porque eu acho que, assim, a minha responsabilidade é muito grande de levar um paciente para uma cirurgia dessas. Eu me preocupo com esse bem-estar pré-operatório, sabe, trans não, né? Porque o paciente está dormindo, mas o pré e o pós, eu me preocupo sempre muito, né? E eu sempre hum, observei isso. Eu tive um pacientezinho que falou que no pós-operatório ele ficou feliz porque ele comeu melhor, né? Porque ele deu mais atenção para os alimentos no pós-operatório, né? E maravilha. aí, legal, né? Legal. E a preocupação, assim, também assim, o preparar os alimentos, Fê, como que vai funcionar isso, já que, né, a Tainá até perguntou ali da papinha e tal, tá pronto, de fácil acesso. Então, o que que você recomenda para os pacientes, né, que vão para a cirurgia? Eles têm que ter já alguma coisinha pronta na geladeira? Como que só dá uma passada rápida nisso, só para eles entenderem que como é que tem que se preparar, né? Gente, eu acho que sim, eu sou super a favor a parte prática, sabe? Eu até trabalho também com comidas congeladas, assim, porque eu acho que está sendo o grande desafio dos pacientes que passam com uma nutricionista, é tirar a dieta do papel, sabe? É transformar aquilo numa É, comida de fato, na vida real mesmo, né? sim, Então, sim. eu gosto muito assim de falar, e aí eu misturo um pouco com a Ayurveda, que foi onde eu comecei a entender um pouco de como usar os sabores, as especiarias e todos aqueles infinitos tipos de tempero Uhum, de forma que seja positiva pra gente, né? Então, assim, uhum. rapidamente, todo o preparo, ele vai precisar de uma gordura saudável, então de um azeite, de uma manteiga ghee, que é a manteiga clarificada, né? Sem a lactose. Não Boa. pela lactose. Ah, a Tainá falou da lactose também, né? Pra quem tem intolerância à lactose, ó, Tainá, preste atenção. Então, nossa, pode, a pessoa não precisa fazer a dieta sem lactose antes de ter algum sintoma, eu acho, né? Eu não saio dando, dieta sem glúten, sem lactose. Eu espero a pessoa me mostrar se ela tem algum incômodo, alguma queixa com relação a esses nutrientes, tá? Mas Tá. então ela vai Uhum. usar, voltando lá para o preparo, né? Ela vai usar uma gordura boa para aquecer. Ela vai aquecer essa gordura boa na panela, né? Na onde ela for fazer a preparação. Em cima disso, ela vai acordar as especiarias e daí eu não sei se eu falo agora ou se daqui a pouco um pouco Pode sobre as falar, Fê. especiarias. Pode. Aí, Sobre a por exemplo, Ayurveda, né? Uhum. Pode, é, pode. sobre as Uhum. especiarias, por exemplo, a cúrcuma, que tem que estar, gente, é igual a cebola e o alho, assim, ela tem que estar em preparação doce, em preparação salgada para esse momento, porque tem vários estudos mostrando aí o poder anti-inflamatório dela e como a Max falou, não é uma questão só de cicatrização, é a questão também da gente cuidar o todo, né? Porque não é Sim. só o osso que vai regenerar, que a Não. gente é o todo que a gente vai estar cuidando naquele momento, né? Então, Uhum. a Uhum. cúrcuma, por exemplo, o gengibre, por exemplo, para melhorar a parte da digestão. Então, quando cair esse alimento no estômago, para onde que ele encaminha? Quando a gente coloca o gengibre nesse óleo quente, né? Nessa gordura quente, que pode ser óleo de coco, pode ser óleo de abacate, pode ser a manteiga ghee, pode ser o azeite extra De virgem, né? oliva? Ah, extra. Uhum. Tá. Exato. Azeite de oliva mesmo. Eles acordam essa especiaria. A gente usa esse termo e eu gosto muito de usar porque acho que fica bem. A gente consegue visualizar o que precisa fazer. Então a gente vai Ele acordar, ativa. Ele ele ativa. ativa os nutrientes específicos da especiaria. Tipo isso. Ele ativa o poder que a especiaria tem. Então, as Tá, propriedades. legal. Ela é Aham.
inflamatória, então ele vai ativar essa parte da cúrcuma, tá? Tá, legal. Outra coisa muito rica na regeneração, que também é parte de um tempero, é o pistilo de açafrão. É um tempero bem difícil de achar, é super, mas existe, tá? Ele Aham. não tem nada a ver com a cúrcuma, com o açafrão mesmo, né? Que a cúrcuma também chama de açafrão, né? Sim. O pistilo de açafrão é como se fosse um pedacinho de cabelo, gente, do tamanhinho de um dedo, assim, mais fininho e vermelho. Uhum, Ele é super rico na recuperação de tecidos moles, então de uhum. músculo, gengiva, que essa parte também vai ser mexida Mucosa, bastante. né? Mucosa, a gente corta a mucosa, né, pessoal? Por dentro da boca, não se esqueçam os Exato, cortes. Uhum, exatamente. Então, tudo isso a gente vai colocar lá naquele olhinho quente, tá? E aí uhum. depois a gente vai escolher algum alimento para fazer como se fosse um refogado. Então, pode ser a parte salgada e a parte doce, né? Para receitas salgadas, eu sugiro mais do que muita cebola e alho, sempre bastante cebola e alho. E aí, Uhum. depois a gente faz lá, né, com os ingredientes que a gente escolher. Então, nesse dia eu vou comer abóbora, eu vou comer chuchu, eu vou comer espinafre. São esses alimentos que a gente vai colocar ali dentro. E se for Tá. comer doce, eu vou comer banana, eu vou comer maçã. A gente vai fazer um refogado em cima da banana e do maçã com óleo quente com as especiarias, tá? E aí, depois disso, a gente ainda vai cozinhar, porque como é muito líquido e pastoso, né? A gente vai Uhum. cozinhar esses alimentos, tanto salgados quanto doces, e daí são as receitinhas que eu mando bases para a gente fazer todas as preparações. Claro. Geralmente eu gosto muito de usar o soro do Soro leite. do leite, legal. Legal. Isso Uhum. que é como se fosse, popularmente a gente usa esse nome superalimento, né? O Tá, soro perfeito. é como se Uhum. fosse um superalimento. Por quê, gente? Porque a gente fica muito saciada com pouca quantidade, que é justamente esse perfil é exatamente esse panorama que a gente vai estar nesse momento. A gente precisa Pouco de um volume, alimento que se sinta bem, né? exato. Pouco volume que se sinta bem, exatamente. E aí, pra parte salgada, eu faria como se fosse um grande consumê, sabe? Que é um concentradão de legumes e verduras, e até pode ter, por exemplo, uma carne, se a pessoa comer, que não for Moída. vegetariano, né? Exatamente. Aham. Pode ter, Batida. na verdade, Uhum. para fazer o consumê ainda, Má. Depois a gente vai Ah, é só o caldo. é o caldão que a gente vai Ah, colocar tá. essa preparação. E Vocês aquilo, gente, entenderam? Vocês é, entenderam, pessoal? Vocês estão entendendo que é assim, o que a Fernanda está falando? De fazer bases, de fazer como se fosse um super concentrado de bastante, né, nutriente e líquido, né, Fê? É isso, né? Em forma de exatamente, líquido que vai servir de base para você conseguir fazer as outras receitas que você vai começar a se alimentar ao longo do pós-operatório, tá? exato, é isso mesmo. E aí a gente deixa guardadinho essas bases, né? Que eu gosto de falar isso, que foi o nome que a Má deu e que eu acho muito legal. E depois a gente mistura com qualquer sabor que a gente precise, tá? E que a gente queira, na Aham, verdade, que a gente goste, na sim, verdade. E depois sim, passa sim. tudo no liquidificador, amorzão, e manda pra dentro, Manda pra entendeu? dentro. Fê, deixa eu te perguntar um negócio. Só vou responder rapidinho a pergunta da Tainá e aí eu já vou te fazer uma outra perguntinha. Tainá, assim, no pós-operatório, tem algum período que você pode ser que você fique bloqueada, tá? No período que você fica bloqueada com os elásticos, você não consegue fazer o bochecho necessariamente. Eu vou ensinar como vai fazer a higienização dos dentes e da ferida, tá? Isso tudo tem que ser ensinado, tá bom? Mas o bochecho ele só vai ser liberado depois que você realmente conseguir tirar e colocar os elásticos. Mas a gente precisa também de uma substância bactericida nesse bochecho, tá? Então, no bochecho a gente acaba usando uma medicação mesmo, que é a clorexidine 0,12%, que ela não tem tanto ali uma função anti-inflamatória, ela tem uma função mais bactericida. Eu, Tá. ao meu ver, minha opinião, porque eu gosto sempre de unir com outras técnicas, enfim, e não tão, né? Por exemplo, pensando em substâncias anti-inflamatórias, né? Aí realmente a gente teria que pensar em algo que tivesse realmente essa ação local de anti-inflamatório. Acho que o própolis entra aí talvez muito bem, né, Fê? Me corrija se eu estiver Sim. errada.
né? Então, Mas a gente precisa também da substância bactericida, que seria o clorexidine 012, que eu não abro mão, tá? Eu realmente pego o GARD ali, pós-operatório, eu não abro mão. Aí, Fê, uma coisa que eu queria te falar. Você falou bastante do alho e da cebola, né? Que, me corrija se eu estiver errada, que eu já li, eu adoro estudar sobre isso, tá, gente? Eles são fruto-oligosacarídeos, não é? É isso, né? exatamente, exatamente. Exatamente. Que são extremamente importantes para a questão de intestino e barra imunidade, né, gente? Só que Perfeito. assim, Fê, me diz uma coisa. Tem gente que é intolerante a alho, cebola. É aquela coisa do paladar difícil. Nesse caso, os pacientes podem fazer uso de algum suplemento? Você recomenda nesses casos? Ou você sempre vai tentar dar um jeito de encontrar na dieta justamente esses nutrientes que o paciente vai precisar no pós-operatório? Como que é a sua postura em relação a isso? Gente, eu acho assim, ó. Primeiro, eu dou uma cápsula para pessoa de flexibilidade e de, como é Tá. que eu posso de brincar, que ela tem que ser um publicitário gastronômico. Eu inventei esse nome lá no meu consultório. Que é assim, a gente tem que ser flexível para provar novos sabores. Muita coisa a gente Tá, desconhece. E aí nessas a gente consegue achar a nossa tolerância. Então, de novo, tá, eu gosto bastante da suplementação, acho que ela ajuda bastante a gente, mas eu sempre tá, vou para a parte natural primeiro. Então, assim, tá. quanto de alho e cebola você tolera? Será que é nada? Você já experimentou isso? Então, gente, vocês estão vendo o tamanho da importância desse nosso bate-papo com cada um, assim, antes da cirurgia é muito importante, porque É assim muito tem várias importante. coisas que a gente aprende. Nasce uma nova Maria Fernanda, tipo, nasce um novo eu. Sim. Uhum. Entendeu? Sim, Então, sim, assim, sim. eu nunca acho que existe, puta, o zero e o 100, sabe? Sempre tem o meio do caminho ali e eu sempre tento procurar o meio do caminho. Ah, se não existe a possibilidade, gente, eu sempre vomitei comendo alho quando eu comia cebola. Ah, mas será que é porque você via a cebola? Aconteceu algum trauma, não sei, de você ter comido uma Uhum. coisa muito cebolada quando criança, não sei. Existe esse tipo de paciente mesmo, Tá. né? Uhum, Mas, uhum. gente, sério, eu tenho conseguido, assim, tantas coisas diferentes com os pacientes que usam bem essa cápsula de flexibilidade que eu falei brincando no começo, mas tá ficando claro isso, que a pessoa tem que se deixar, é pro bem dela. Na verdade, ela não vai fazer bem pra mim se ela comer cebola. Nada, nenhum bem pra mim. Sim. Eu não sou produtor de cebola, eu não ganho nada com cebola. Gente, não é isso, é pro seu bem. A gente tá pensando só em você agora. Sim. Então, eu acho que assim, a suplementação, né, Má, que foi como você me perguntou, eu acho que, gente, é importantíssima quando a gente percebe que não tem saída. Agora, Tá. começar com suplemento, a não ser que seja assim, tipo, vou operar em 10 dias, tenho 10 Tá. dias pra Perfeito. ter tipo aqui, eu preciso desse Uhum. reservatório, esse cara não tem nada, olha o nome dele, pá, 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 Sim. entra com a Sim. suplementação. Óbvio, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. E uma coisa, viu, gente, que inclusive assim, eu tô realmente ficando cada vez mais atenta a isso, a essa questão nutricional, e eu realmente peço exames pré-operatórios pra gente avaliar um pouquinho da função nutricional e da questão nutricional, porque é extremamente importante. Nem que a gente tenha, talvez, se tiver um pré-operatório curto ali da primeira consulta, que geralmente é aí que tá, né, Fê? Qual que é o tempo bacana para você conseguir ver o paciente, adequar ali alguma coisa de dieta, o paciente já começar a fazer, seria o quê de tempo pré-operatório? Eu acho o perfeito, o melhor dos mundos, a situação ideal, sonho de vida é um mês. Um mês dá pra fazer Tá, tudo assim, sem correria, nada. Mas assim, aham, o mínimo do mínimo são 15 dias, gente. O tá. mínimo do mínimo é 15 dias. Não dá pra você passar comigo na quarta e operar na sexta-feira. Sim, sim. Não, e também Porque não adianta depois se entupir de vitamina um dia antes, porque aí também não vai dar certo, né? não vai dar certo, não vai dar certo. O corpo já vai ter passado pelo estresse, sabe? Ele não vai pegar, ele não vai segurar esse tanta vitamina que você vai estar dando. Você vai só sobrecarregar o organismo. Não vale nada a pena. A Sim, vida sim. real é bem diferente.
diferente da ideia, na verdade, né? Sim, não, com certeza. Gente, passou voando essa live. Gente, olha, voou absurdamente, juro, foi um negócio muito rápido. Faltam o quê? Uns 10, 7 minutinhos? Não, passou Tá, muito rápido e ainda Mas assim, gente, eu gostaria também de falar de novo um pouquinho dessa questão da Ayurveda, que talvez seja uma coisa nova, vou voltar um pouco nisso, tá? Só explicando um pouquinho pra vocês, pra quem nunca ouviu falar, tá? Eu recomendo fortemente, fortemente. Eu passei por essa experiência, tá? De experimentar esse conceito da Ayurveda nos alimentos, né? Vou adiantar um pouquinho que é o que a Fê talvez vai falar, mas assim, os alimentos, eles enxergam... O que é a Ayurveda? É uma medicina dos hindus, tá? Um negócio extremamente antigo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada. Foi inventado 7.000 anos atrás, é 7.000, né? Se eu não me engano, que eu já exatamente. estudei, 7.000 anos atrás. E assim, é algo extremamente profundo, tá? E assim, eles enxergam os alimentos como remédios. É tão bonito, gente, porque realmente eu senti em mim as diferenças de enxergar os alimentos de uma forma diferente, tá? Então, assim, pra quem não conhece, fala, nossa, elas estão viajando, não sei o quê. Meu, dá uma pesquisada, tá? Vai lá, dá uma olhadinha no que é, porque realmente é muito bacana. E eu acho legal porque, assim, ele realça também a questão dos sabores, tá? Então, pra quem aí tem essa coisa do paladar e tal, ele dá uma ajuda, né, Fê? Se você Dá, quiser dá. acrescentar... Você tá em Salvador, Renato? Jesus! Manda um abraço pro baiano! Que legal, que legal. Fê, se quiser acrescentar alguma coisinha da Ayurveda, porque eu acho sensacional, gente. Eu acho isso muito bacana. Tem um minutinhos aí, dá pra falar alguma coisinha. Olha, gente, bem por cima, assim, que a Ayurveda é um estudo gigantesco, né? Que tem na Índia, Uhum. milenar, né? Foi o que a Max falou. Milenar. Uhum. Ela, ela trabalha, ela é a ciência da vida, na verdade. Em sânscrito, a Ayurveda significa ciência da vida, e é muito bacana porque ela considera muito a parte da alimentação, porque ela diz que uma doença ou um excesso, né? Então, uma deficiência ou um excesso pode Uhum. acontecer a partir da alimentação. Então, é como se fosse a base para qualquer problema que você tiver, sabe? Com relação à saúde, né? Óbvio, não um problema Uhum. financeiro. É, Claro. é, ela tem os três doshas, que são os três tipos de pessoas diferentes, né? Que são três humores, na verdade. E na verdade não são pessoas diferentes. Cada pessoa pode ter um pouco, uma proporção de cada um dos três. Por exemplo, Uhum. eu sou muito, é um percentual muito alto, eu não sei exatamente quanto de pita, vamos supor, que é um dos doshas. Existem três: pita, vata e kapha. Tá? Eu sou muito pita, mas eu tenho muitas vezes, muitos momentos, como a gente é biológico, que eu tô muito vata, muito pita, e cada um tem uma correlação com a parte de natureza, então de fogo, de ar, né, de terra. E é muito bacana como a gente começa a se identificar. Entender. É fantástico, gente. É muito bacana, porque assim, você começa, inclusive, a perceber que tipo de alimento faz mal pra você com base nisso, tá, gente? É bem legal, vale a Isso. pena. Exato, exato. Por exemplo, eu sou pita, né? Vou falar de mim de novo, né? Então, eu sou pita. A minha natureza é uma natureza forte e eu sou regida por fogo. Então, eu sou uma pessoa que eu tô com calor na maioria do tempo. Se eu comer um alimento muito quente, é assim, é engraçado porque eu gosto. Eu adoro pimenta, eu adoro gengibre, eu gosto Aham. muito. Mas ele talvez não me faça tão bem, dependendo da Não, fase que eu tiver. Tá não cai entendendo? bem, tá? Vai Uhum, sim, bem, sim. porque como eu sou muito quente, muito com calor, com fogo, então isso é importante a gente conseguir fazer essa relação. Gente, é muito. Ai, tá faltando 5 minutinhos. Gente, é muito interessante, tá? Realmente, assim, é uma abordagem muito bacana e eu tenho certeza, assim, que a Fê, assim, fantástica. Ela, assim, eu tô maravilhada desde sempre, desde que eu passei com ela e realmente tive muita melhora de saúde, tá? De saúde. Eu acho que eu sempre entendi a parte alimentar muito mais do que estética, mas saúde mesmo. E eu não tenho dúvida de que pacientes na sua mão irão ficar muito bem atendidos, tá? E os pacientes que vão passar com suas nutris,
Por favor, fiquem atentos e assim, cogitem realmente passar com uma nutricionista. É para isso que a gente está aqui, tá? A gente realmente quer estimular vocês para que vocês entendam a importância da nutrição pré e pós-operatória, tá? Fê, obrigada pela live, foi sensacional, passou voando, assim, acho que das lives que eu fiz foi a mais rápida, não sei se é porque eu gosto muito desse assunto, eu amo profundamente esse assunto de nutrição, Eu já sou um pouco mas foi, nutricionista, né? nossa, foi muito legal. Pessoal, vocês gostaram? Ó, apertem o coraçãozinho ali do lado, povo, dá um like para nós, se vocês gostaram. Apareceu os coraçõezinhos. Dá uns likezinhos ali, se vocês gostaram, tá bom? Quem tiver dúvida ainda, por favor, pode entrar em contato comigo em inbox. Eu passo as perguntas pra Fê, não tem problema, tá bom? Fê, mais uma Fico vez, à super disposição. obrigada. Ah, Marcelo, você tinha perguntado pra mim, você entrou depois. A perda estimada é de 4 quilos, tá? Só pra responder a pergunta do Marcelo, que ele entrou depois, que a gente já tinha falado, tá bom? E que bom que vocês gostaram, Eu tá? vi. Fiquem tranquilos e serenos. Fê, querida, obrigada, viu? Obrigada eu, amor. Adorei, gostei muito e tô super à disposição para o que for preciso, tá bom? Conte comigo. Querida, vamos que vamos. Beijo, gente. Boa noite para todos. Boa noite, beijo, obrigada, galera.